Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e a boa mão de Deus esteja sempre na sua vida, esteja onde você estiver, em que tempo você esteja aqui me assistindo. Que seja assim, que a paz que excede a todo entendimento de Jesus de Nazaré fique com você. Hoje eu queria falar sobre luta. Sobre luta, uma luta interior que todo cristão trava. Porque no interior do cristão existem duas naturezas, né? Existe uma natureza animal, pecaminosa, carnal. Existe uma natureza do Espírito de Deus, do Espírito Santo, né? Alguém já viu, alguém falando numa pregação, acho que de Billy Graham, e tinha um senhorzinho lá no interior, em algum lugar, que ele tinha dois cães, um negro e um branco. E ele sempre apostava, levava os cachorros para briga, não é, para lutar, e apostava com muitas pessoas naquele vilarejo. Mas ele sempre ganhava as apostas. Quando ele apostava no preto, o preto ganhava. Quando ele apostava no branco, o branco ganhava. E um amigo dele perguntou: rapaz, como é que pode isso, que você sempre acerta? Ele disse: é porque eu deixo uma semana um deles com fome. Então quando chega, e alimento bem o outro. Quando chega o dia da luta, o que foi bem alimentado está mais apto a vencer, né? Então é uma metáfora dessa luta interior que nós temos, né? Nós ou alimentamos a natureza espiritual, que está para nós com o advento do Espírito Santo em nós, ou a velha natureza com a qual nascemos, não é? A natureza carnal, porque Paulo diz assim: pois nem mesmo eu compreendo o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço, o miserável homem que eu sou. Ele está falando dessa luta, dessa briga, né? Porque o Espírito Santo fez dos cristãos novas criaturas, mas a luta contra o pecado continua, né? A luta não é, nossa luta, segundo a palavra, não é contra carne e sangue, mas é contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, é contra demônios, não é? Contra seres invisíveis do mal. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Muitas vezes a nossa natureza pecaminosa está agindo em nós, né? Sem precisar de interferência de diabo nenhum, de demônio nenhum. A nossa própria natureza. Porque aí Paulo pergunta em Romanos 7. Porventura é a lei pecado? E ele diz: não, de maneira alguma. A lei me mostrou o meu pecado. A lei mostrou quão grande pecador eu sou. Por isso nós somos condenados à morte, não é? São desejos sexuais errados, são preguiças, glutonarias, invejas, orgulho, ódio, raiva. São essas coisas que nós temos, não é? Então, Hebreus 12, versículo 1 diz assim, ó: livremos-nos, pois, de todo pecado, não é? De todo pecado, e corramos a corrida que nos foi posta para correr, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Romanos 8, verso 2 diz assim, olha: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja, se a lei de Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, significa que o pecado não reina mais. Não reina. Mas ele luta, tendo corroborado a nossa natureza carnal, né? Pela nossa natureza carnal, ele continua essa luta interior, tá? Mas Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24 diz: vos despojeis do velho homem e vos revistais
do novo homem. Porque o novo homem não é o velho homem melhorado, não. Né? Há essa luta entre a minha natureza adâmica e a minha natureza divina que foi concedida através desse novo nascimento. Porque Romanos 8, capítulo 1, versículo 13 diz assim: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, se eu permitir que a natureza humana controle a minha mente, controle meus desejos, aí eu caminho para a morte, mesmo sendo eu cristão, ou seja lá o que, né? Porque quem está na carne não pode agradar a Deus, diz a palavra. E a gente só pode andar em espírito. Mas a palavra diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de vida e paz, esse tal não é dele. Ele pode ser de igreja, ele pode dizer que conhece a palavra, mas não é de Cristo. Alguém que não anda segundo o Espírito de vida. Esse Espírito que habita em vocês, né? Se é que habita em vocês. Se Cristo habita em vocês, se o Espírito Santo habita em vocês, Cristo dará vida para vocês em seu corpo mortal. O Espírito lhe dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. O Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, diz a palavra, também vivificará seu corpo mortal através do seu Espírito Santo. A bem da verdade é que eu nasci em pecado, né? Morto em delitos e pecados. Mas um dia ouvi a palavra, conscientizei-me do que Cristo fez, do amor de Cristo, da morte naquela cruz, não é? E nós sabemos que quem assim crê, quem poderá atentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ninguém pode acusar de nada, porque Cristo me libertou do pecado e da morte. E o Espírito Santo é quem dá a vida e a paz, né? Essa vida plena que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós nascemos novamente, mas nascemos para viver através do Espírito Santo. Romanos 7, versículo 8, fala do velho homem e do novo homem. Fala também que o Espírito nos deu a vida eterna, sabe? O objetivo de Deus é que eu me torne igual a Jesus Cristo, né? Igual à sua imagem, né? Contemplando, semelhante a Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8, fala que nós contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A vitória em Cristo só pode acontecer pelo poder do Espírito Santo em nós. É por isso que nós somos santificados, segundo a palavra, que significa ser separado, né? Santificado, chamados para ser santos. Primeiro nós recebemos a Cristo. Então já a primeira separação é essa. Depois nós vamos progressivamente nos santificando. Essa santificação diária, né? E por fim, essa separação, essa glorificação acontecerá quando nós estivermos diante do Senhor na glória eterna, né? Deus vê o corpo de Cristo perfeito. Deus vê o corpo de Cristo completo. Deus nos vê assim, como se estivesse olhando para o seu Filho Jesus Cristo. Porque no final, quem nele crê, nós seremos assim totalmente iguais a Jesus Cristo na glória eterna. A palavra de 1 Pedro diz assim, olha, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, naquela ocasião, nós o veremos como Ele é. Eu verei como Ele é, né? Por isso que nós devemos andar aqui no Espírito Santo. A palavra diz que andai em Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. A concupiscência da carne é essa vida egocêntrica,
é o eu. Eu não posso aceitar qualquer coisa que venha a perturbar a minha vida, porque eu sou, porque eu quero, né? A bem da verdade é que na minha carne, não habita bem algum. Preciso de fato ser uma nova criatura, agradando a Deus e deleitando, né, no Senhor. A palavra diz: deleita-se no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, né? Gálatas 5:27 fala dessa luta, né? Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Essa luta é diária. Se você está em Cristo, você deve lutar diariamente. Essa luta é diária, né? Mas se nós nos submetemos a Deus, os nossos corpos, nosso pensamento, nossa integralidade, nós seremos assim como um sacrifício vivo, um culto racional, né? A carne não habita nela espírito, né? Carne é sem Deus, é sem Cristo, carne é pecado. E Gálatas fala das obras da carne e das obras do espírito, né? Então, as obras da carne são os pecados sexuais, as feitiçarias, né? As idolatrias, a imoralidade sexual, a impureza, né? Que são os pensamentos, ações, desejos pecaminosos, a lascívia, que é essa devassidão, essa vida sem vergonha, né? O cara não tem vergonha de nada. E por aí vai, né? A idolatria também, que é essa adoração a deuses falsos. Às vezes a idolatria é através do dinheiro ou do prazer, né? Ou das riquezas, enfim. Essas são as obras da carne, a feitiçaria, são as bruxarias. Desculpe. São as bruxarias que hoje é muito comum, né? Se perceber doutrinas de bruxarias, de feitiçarias, Desculpa. São inimizades, né? Que é esse ódio implacável no coração, essa hostilidade, essa antipatia para com o próximo, às vezes para com quem é mais próximo, né? São as discussões que aqui fala em porfias, essas brigas, né? Aí um monte de família infeccionada por porfia, sabe? São ciúmes, é inveja, são as raivas, que é essa cólera, essa hostilidade para com o ser humano. Desculpa. E chama de ira, né? As iras, as discórdias. Eu passo a odiar o meu próximo em vez de amá-lo como eu deveria. São as dissensões que Deus... são essas separações, as dissensões. A palavra dissensão quer dizer separação. Mas eu me lembro do Salmo 68, versículo 6, que diz que Ele é o Deus que faz a família viver em harmonia. São facções, são opiniões contrárias, sabe? Contrárias à revelação das Escrituras. E essas invejas, né? A pessoa tem inveja da outra por qualquer motivo, porque a outra é mais bonita, né? Ela acha que é mais bonita, porque tem dinheiro, porque tem um carrão, ou porque tem uma namorada bela, e o cara vai, não é? Eu já vi outro dia um vídeo do YouTube, que o rapaz vê uma bela moto assim, estacionada num canto, ele vem andando na calçada, e simplesmente ele olha aquela moto, admira um pouco, e mete o pé na moto para que aí a moto caia e ele sai fora. Porque com inveja do dono da moto. São as bebedices também, né? Obras da carne. E bebedice não é o fato de você tomar uma dosezinha de cerveja, de uísque, não. Naquele tempo era basicamente vinho, né? Que tinha. E as pessoas bebiam bem. Mas a bebida, quando passa do controle, quando você vive para encher não é, a cabeça de cachaça, de cerveja, de uísque,
e você vive para essa coisa sem Deus, ela se torna uma terrível droga, né? Tem causado muita maldade, muita morte, muita tristeza, acabado muitas famílias, né? Mas eu posso tomar minhas doses, eu particularmente gosto, tomo umas dosinhas de uísque e o faço sempre para a glória de Deus. É possível você tomar uma cerveja e fazer qualquer coisa com a sua consciência limpa para a glória de Deus. E aí ele fala também de glutonarias, né? Que não é simplesmente você comer até encher o bucho, porque acho que pouca gente tem esse pecado no seu currículo, tá? Mas a glutonaria bíblica falada lá são aquelas orgias que aconteciam, por exemplo, em Sodoma, né? Em que as pessoas bebiam, comiam e faziam sexo ilícito e era um grande bacanal. A palavra diz que os que vivem assim nunca poderão entrar no reino dos céus. Mas a palavra também diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem muitos cristãos que vivem assim, sabe? Abundando em um ou em todos estes pecados da carne, não é? Mas aí a palavra diz, não herdarão o reino dos céus. Não tem como herdar o reino dos céus você viver abundando nas obras da carne e não produzindo fruto do Espírito Santo, né? Porque Deus nos libertou, não é para que nós abundássemos no pecado, mas Ele nos libertou para eu viver procurando não pecar, né? Não ser entregue às obras da carne, mas ser entregue às obras do Espírito, frutificar do Espírito. Pois diz a palavra que quem está em Cristo já crucificou a sua carne com Cristo, já crucificou a sua natureza humana, de sorte que nova criatura sois, né? Nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu morra também na cruz e ressuscite como um novo homem, tá? Sepultados e ressuscitados com Ele para andar em novidade de vida. Cristo governa, diz a palavra. Se Cristo governa a sua vida, ninguém poderá tirá-lo do seu coração. Eu espero que esta palavra... Olha o Johnny aqui, olha o Johnny. Johnny, vem cá, Johnny. Johnny, vem cá, povo, você. Aqui, papai. Olha a cabeça bonitinha do Johnny. Eu espero que essa palavra venha trazer uma reflexão no seu coração. E se você é um cristão que está vivendo assim, abundando nas obras da carne, se arrependa. Se arrependa. E procure entregar-se ao Espírito Santo. Abundar no Espírito, ser amoroso e generoso, ser acolhedor, ser perdoador. Porque não tem jeito. Ou você anda no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e você se converte das trevas para o reino da luz, ou você está se enganando a si mesmo, né? Eu sou cristão, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, fui batizado com o Espírito Santo, mas eu não consigo deixar de viver os prazeres da minha carne e vou me entregando a eles. Dessa forma, meu amigo, vivendo assim, ninguém entrará no reino dos céus. Portanto, veja como você anda e decida. Há uma decisão a ser tomada. Decida andar com Cristo. Decida andar direcionado pelo Espírito dos santos na luz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a graça e a paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, tá bom? Medite nessa palavra, ajude-nos a fortalecer o canal, indicando, compartilhando para outras pessoas, compartilhando, curtindo os nossos vídeos e comentando lá no canal. Beijo e a paz de Cristo para você, seja contigo, em nome de Jesus eu digo amém.